Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o AFHI, o fundo de papel da Araújo Fontes, né? Queridinho aí de muita gente. É um fundo que surgiu tem pouco tempo e. Pouco tempo assim, né? Deve ter chegando em um ano e meio. Mas é um fundo novo, né? Olha lá. 5/4/21. Então ainda é, caminhando aí pro seu segundo aniversário, né? Enfim, é um fundo que já está tendo um histórico legal, a gestão fazendo um bom trabalho, várias lives e tal, enfim. Então, estão mandando bem aí, né? Sou bem suspeito para falar. Patrimonial 94,95, taxa legal, não tem taxa de performance, né? Lembrando que a taxa de performance foi retirada, ela existia e a gestão entendeu que era melhor tirar e bem legal esse movimento, né? R$ 1 por cota os dividendos do fundo, são 18 mil cotistas e o patrimônio 286 milhões de reais. Lembrando que as duas últimas emissões desse fundo, se eu não me engano, eles pagaram a emissão. A gestora pagou, né? Não foi nem o fundo. Bem legal isso. O fundo, nesse mês, ele teve um lucro de 2,8 milhões. Ele utilizou um pouquinho das reservas, né? E aí deu R$ 1. Então ele zerou as reservas aí, praticamente, né? A reserva dele é bem mínima. Ah, deflação, né? Pegou forte ele também, assim como todo mundo. E aí a gente vê o rendimento indo um pouco mais para baixo, mas nos próximos meses é para a gente ver esse rendimento começar a querer melhorar, o saldo acruado voltar a crescer, enfim, a deflação foi um momento bem atípico, né? E a gestão utilizou aí parte do saldo que eles tinham acumulado de correção monetária, etc., para poder manter um patamar interessante. Ele coloca que a tendência é que o resultado acumulado contra a correção monetária volte a crescer nos próximos meses. Eu comentei com vocês. Patrimonial do fundo, uma leve alta de 15 centavos, né? O fundo pagou R$ 1 e nos últimos 12 meses, de janeiro a dezembro, ele pagou 14,46, que dá um dividendo de 15,22%. Tá legal, né? Não tá ruim não. Lembrando que isso aqui ele é um fundo, ele é um middle risk bem clássico assim, né? Então tá, pelo menos para mim, eu acho que tá num patamar legal assim. Lembrando, tiveram algumas emissões no meio do caminho durante o ano, que querendo não atrapalha um pouco, né, a distribuição, mas tá aí o fundo, né? Tivemos algumas movimentações. Ele vendeu três CRIs, o Nova Marechal, o Pernambucanas e o Elbor, né? Ah, vendeu esses três caras para levantar recursos para comprar esse CRI da Morada Urbanização. 15 milhões de reais. É uma empresa, um empreendimento, né? É, lá na região metropolitana de BH. Foi originado, né, pelo pessoal da Araújo Fontes. É um ponto bem legal, né, que esse fundo, grande parte das operações também dele, são originadas pela própria gestora. E lembrando, ele já tem um histórico grande de originação de operações e as operações deles não estão só nesse fundo, estão em vários fundos, vários, enfim, né, por todos os cantos aí. Mas aqui foi uma operação que ele pegou no mercado primário, então ele originou essa operação, a captação de recursos, né, para são quatro empreendimentos. Um já entrega, outros três em fase final de obras, né? Empreendimentos 93% das unidades vendidas, operação conta com mecanismo de full cash sweep, a gente vai entender o que é isso já já. E, enfim, tá com uma arrecadação boa, tá tudo tranquilo. Ele coloca, né? Vale destacar que após essa liquidação, o fundo possui 41% dos ativos são originados por ele. Então, quase metade do fundo é tudo originado por eles mesmos, né? Vamos seguindo. Coloca, né, o seguinte, que superar a deflação, a tendência é que a gente veja um aumento de rendimento no primeiro trimestre de 22. Então o pior já passou, né? E eles colocam para a gente que o foco, a partir de agora, vai ser a reciclagem da carteira, buscando aumentar as taxas médias sem aumentar o risco. Então é aquela coisa, os bons fundos estão todos reciclando. Urca reciclando, a FHI reciclando, uh, vários outros, né, que estão trabalhando nessa reciclagem de carteira. Ele coloca, né, a estratégia de focar a alocação em crise indexada ao CDI com duration mais curto ou então mecanismos de aceleração de amortização, como o cash sweep,
tem se mostrado muito eficiente para reciclar de portfólio. Por quê? Por que esse negócio aí, tal desse cash sweep ou full cash sweep é interessante? O que acontece? Vamos voltar aqui em cima agora. Tá vendo aqui que a carteira arrecada 2,6 milhões e os juros é de 1,1 milhões que tem que pagar? O que acontece? Quando você tem esse mecanismo, o full, né, que é o caso dessa operação, todo esse dinheiro aqui vai para amortizar o CRI. Então você tem um fluxo gigantesco de dinheiro entrando no CRI, né, indo para o fundo, e o fundo pega esse dinheiro, PMT do mês, e pega o principal dele de volta. Né? O principal dele de volta ele compra novas operações, então ele já está de certa forma reciclando a carteira. E aí, quando ele compra uma operação CDI com duration curta, o que acontece? Os recursos do principal dele vão voltar para ele de forma mais rápida ou ele usa esse mecanismo. Então, entenda esse mecanismo como um mecanismo de amortização acelerada, de forma bem simples. Quando tem isso no CRI, é o seguinte, vai amortizar de forma rápida. Então, todos os recursos, né, que entrarem vão para pagar o CRI e liquidar ele o mais rápido possível. É um negócio assim que, sei lá, o CRI tem um prazo de 3 anos, ele acaba sendo liquidado em 1 ano e meio e tal, enfim, dando um exemplo aqui teórico, né? Por isso que tem essa velocidade. Ele até coloca o seguinte, ó, o CRI da Pernambuco Construtora, que é a segunda maior posição da FHI, ele teve um dos empreendimentos com repasse iniciado. E aí a operação teve em janeiro uma amortização de 20% do saldo devedor. Então você imagina, você tem lá o saldo devedor, 20% desse saldo será amortizado em um mês. Pumba! Cara, esse dinheiro que estava lá preso, digamos assim, nessa operação, ele vira principal do fundo de novo, e o fundo pode investir em outro CRI. Né? E o que for os juros ele distribui, porque ele tem que distribuir, é o lucro da operação, mas o principal ele pode reinvestir. Então, ele consegue reciclar a carteira sem ter a necessidade de vender o papel. Ele não tem necessidade, vou vender o papel para comprar outro melhor. Não. Só deixa o papel amortizar. Tá lá, um mês vai amortizar 20, no outro vai amortizar 5, quando vê, acabou. E aí o CRI finalizou, né? O CRI tem prazo, né, pessoal? O CRI não dura para sempre, né? Enfim. DRE dele é sofrendo bastante com a deflação, sofreu, apanhou, gastou a reserva, mas tá aí, a reserva é para isso, né? E a tendência para os próximos meses é que comece a pagar um pouquinho melhor e tal, o fundo vai ir acordando devagarinho. O número de cotistas crescendo bem, no ano cresceu super bem também, né? Já tá aí, desde julho de 22 até dezembro, teve um aumento aí na casa de 30%, né? Bem expressivo. As últimas distribuições do fundo, deflação fez a distribuição sofrer, normal, faz parte. Quem entrou no IPO tá rindo à toa, né? Já recebeu aí 23% desde então. Descendo, cota mercado sofrendo, normal, deflação. E aqui a carteira dele, uma carteira diversificada, tem algumas concentraçõezinhas, né? Em OBA, por exemplo, é uma concentração. Acho que Vitacom também, se não me engano, é uma concentração. Mas assim, eles estão trabalhando aí para ir reduzindo isso e tal. Lembrar que é um fundo de 300 milhões, ainda é um fundo pequeno, por mais que ele já tem cara e jeito de fundo grande, ele ainda é um fundo pequeno, não tem o que falar, né? Ele ainda precisa crescer muito, ele não chegou ainda nem na marca de 500 milhões de reais, mas uma hora que ele chegar, aí já vira fundo médio, já melhora um pouco, tal. E outro ponto, hein? Essa classificação de fundo pequeno, médio, grande, vocês veem só aqui no canal. Só aqui no canal. Quem criou essa classificação fui eu, né? De fundo pequeno até 500 milhões, médio de 500 a 1 bi, fundo grande acima de 1 bi. Depois eu posso até pegar e fazer a versão 2.0 dela, abrindo mais os valores, né? Então, sei lá, de 0 a 100 milhões é o quê? Enfim, para facilitar a vida para vocês. Resumo da carteira, a alocação dele praticamente 60-40 entre IPCA e CDI, né? Um foco maior no IPCA, a taxa média do IPCA de IPCA mais 7,96, legal, tendência para os próximos meses é que isso aqui vai melhorando, e a taxa do CDI muito boa, né? CDI mais 4,58, excelente. Aqui as três vendas, a gente consegue ver o volume, praticamente, né? 15 milhões para comprar outros 15 aqui. Aqui a operação que foi comprada, né? Aqui a questão da carteira, eu comentei com vocês. Ele hoje com caixa bem pequenininho, né? 3% somente. Tipo de riscos mais variados. E por risco, né? Entre high grade e high yield, lembrando, esse fundo é um middle risk, né?
muito focado em incorporação. E aqui as operações, bastante direcional, né? Pulverizar. Lembra, você pode olhar assim e falar assim, nossa, o risco direcional é grande, porque tem 3 CRIs da direcional. Só que a gente entendeu o seguinte, um CRI pulverizado da direcional, o que acontece? Imagina ver esses prédiozinhos da direcional, cada apartamentozinho desse aqui é um contrato de financiamento que foi feito, né? Claro, vai ter gente que pagou à vista e tal, mas enfim, o grosso é cada andarzinho é um financiamento. E aí o que acontece? A direcional, ela pega esses contratos, ela empacota isso e ela cede para a seguradora e aí faz um CRI desses contratos. Então, por mais que você olhe e você fale assim, ah, é da direcional. Só que acontece, é um CRI que tem, assim, 50, 100 devedores, porque é vários contratos que foram empacotados. Então, tipo assim, não é risco, o risco é só da direcional. Não. É o risco dos contratos todos que estão lá dentro e tal. Enfim, é um nível de risco bem mais calibrado, né? E ele não colocou aqui pra gente, certamente na parte de visualizar a operação deve ter mais dados, mas muito provavelmente tem coobrigação da direcional. O que é isso? Se esses todos os contratos que estão aqui dentro não derem conta de pagar, deu uma merda federal e tal, todo mundo fudido, a direcional tem que bancar. Certamente tem, eu tenho assim, quase certeza que tem. E aqui as outras operações e tal, enfim. A gente já conhece a carteira, a única mudança foi aquela que a gente viu lá no início, beleza? Então, fica aí o vídeo do AFHI, espero que vocês tenham gostado. Esse fundo que vem fazendo um baita trabalho desde o início, ele só precisa crescer mais, né? Ele precisa crescer mais, claro que a deflação atrapalhou muito isso, que certamente se a gente não tivesse tido essa deflação, esse fundo já teria feito mais uma, quiçá 2 emissões e tal. Claro, a inflação foi algo bem atípico. Mas temos esse ano agora que a gente deve ter uma inflaçãozinha. Já toda segunda-feira o Boletim Fox joga a inflação para cima, joga a inflação para cima. Então, daqui a pouco a gente vai ver aí esse fundo certamente sendo negociado acima do VP e tal, e aí ele vai fazendo emissão. E eles já se mostraram muito bons na alocação, são boas alocações, uma velocidade legal. Então, tem nem o que falar, beleza? Fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal, dá aquela moral. Fui!